Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse então a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Marcos, capítulo 12, e acabamos de ouvir o Senhor apresentar os dois mandamentos que sintetizam toda a lei e os profetas. Os dois mandamentos que devem estar presentes no nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse primeiro mandamento apresentado pelo Senhor hoje na resposta ao escriba que lhe pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos, recolhe praticamente as meditações desses nossos últimos dias. Como assim, Padre? Lembra que falávamos que para participar, ou melhor, que o Senhor veio dar cumprimento à lei e não aboli-la, e que o cumprimento estabelece a plenitude da lei do amor, e ontem falávamos que estamos chamados a participar da plenitude dessa lei e que ela vai acontecendo na medida em que ao longo da nossa vida vamos acolhendo a palavra do Senhor e essa palavra vai transformando o nosso coração, de maneira que ela já está perfeita e completa em Cristo e na medida em que vamos vivendo, o Senhor vai também nos levando à perfeição e à plenitude desse cumprimento. Amamos, desejamos e caminhamos sobre a lei do amor e pouco a pouco todo o nosso ser vai se transformando em amor, parafraseando as nossas santas carmelitas, que com tanta intensidade e clareza nos ajudam a compreender o tornar-se amor, o viver de amor, o ser no mundo chama ardente de amor, o amor que hoje, mais uma vez, recordamos no mistério da paixão do Senhor, na sexta-feira que somos chamados a rezar a via sacra, a viver esse exercício penitencial que nos introduz diretamente na meditação da paixão do Senhor, da sua entrega de amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz o Senhor, como o segundo mandamento. E como já meditamos com Santo Agostinho tempos atrás, na ordem da precedência, para a prática, o segundo se antecede ao primeiro, mas na ordem de importância e excelência, o primeiro é aquele que permanece. Então, temos aqui o testemunho em Cristo e hoje, nessa sexta-feira, podemos mergulhar nesse testemunho de como se vive o segundo mandamento. Amar o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma é seguir os passos de Jesus, é unirmos-nos a Ele, de maneira que todo o nosso coração deseje a Deus, busque a Deus, escute a Deus, saia da mudez e possamos retomar a voz, como falávamos ontem, mas
A nossa voz, como João Batista anunciou, é uma voz que proclama a palavra. João Batista chamou enquanto voz que clamava no deserto para que os corações se abrissem para receber a palavra. Nós recebemos essa palavra e hoje no mundo anunciamos essa palavra. Somos voz que anuncia a palavra. João anunciava a vinda da palavra. Nós anunciamos a palavra que está em nós, Cristo Jesus. O Senhor abriu nossos ouvidos e abriu os nossos lábios no batismo para que nós possamos ser voz no mundo que entrega, que anuncia a palavra do Senhor, que comunica Cristo e Cristo ressuscitado. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse é o primeiro mandamento, acontece e o praticamos nesse itinerário. E agora o segundo mandamento, cujo testemunho está no Senhor, intenso, e hoje na sexta-feira podemos recolhê-lo com muita significância, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o Senhor nos dá a excelência do seu testemunho na sua entrega de amor no sacrifício da cruz. O Senhor amou-nos entregando a sua própria vida por nós. O que de mais precioso recebemos das mãos do Senhor, que não seja a nossa vida e depois todas as graças necessárias para que essa vida seja a vida em Cristo. A gente não pode se esquecer disso. O cristão não é aquele que vive no mundo. O cristão é aquele que é chamado a viver Cristo no mundo. Meu viver é Cristo, ensina São Paulo, e desde o dia do nosso batismo, a nossa vida é vida em Cristo. Então eu sou chamado, você está chamado a viver Cristo, a viver em Cristo. Nossa vida é Cristo. E o Senhor, como o Senhor vive, Ele entrega a sua própria vida pela salvação dos homens, pelo perdão dos pecados, em reparação, em reconciliação por cada um de nós. E eu sou chamado hoje a recordar que também devo viver assim. Não é uma obrigação que me pesa sobre as costas como um fardo que me esmaga, mas como um anseio de amor. Mas, padre, como é que a gente faz essa reviravolta? Às vezes me pesa. Sim, de fato, as dores da vida e a experiência da entrega e do sacrifício têm um custo para todos nós. Mas por que é um fardo que não... Por que não nos esmaga viver assim? Porque o Senhor vem em nosso socorro e Ele coloca os seus ombros sob os nossos para tomar sobre si o peso da cruz. Nessa vida, meus irmãos, veja, olhe de maneira concreta para a sua experiência pessoal. A gente, no fundo, se arrepende do amor que a gente deixou de dar a alguém. Às vezes nos desiludimos, porque o amor que oferecemos por alguém não foi acolhido por esse alguém, ou não foi retribuído como ato de amor por nós, nós que também precisamos nos sentir amados. Mas amar nos faz sempre bem. Amar jamais nos fez mal em momento algum da nossa vida. O ato de amar foi sempre um bem, foi sempre algo justo, foi sempre algo digno e, de alguma forma, sempre completou o teu e o meu coração. Agora, todas as vezes na vida em que tivemos a oportunidade de amar e desistimos de fazer isso, se não nos custou tanto já o ato da própria desistência, porque nós somos chamados à vida para amar, então significa andar contra o chamado último de Deus por nós, né? Ou seja, contra a finalidade última da nossa existência, e tem um peso sobre isso. Depois, quando finalmente, por graça de Deus, o nosso coração se tornou outra vez pleno de amor e fizemos a memória do amor que deixamos de oferecer, sofremos pela perda da ocasião.
Talvez naquele momento tenhamos julgado que aquela pessoa não seria digna de ser amada por nós e nos sentíamos cheios de razão, mas não conseguíamos, nem mesmo com essa razão, eliminar o sofrimento de estar deixando de amar alguém. E depois, ao longo da vida, quando finalmente nos convencemos que o Senhor nos chama de fato para amar e que deixar de amar nos custa, aí não conseguimos mais fazer de conta que no fundo, perdemos a ocasião de não só estar bem, mas de fazer o que era bom e também de poder ajudar o outro à conversão. E ninguém se converte sem que haja um outro disposto a entregar a vida por ele. Guarda isso contigo. O Senhor já entregou a vida pela salvação de todos nós, mas eu e você somamos a nossa vida na entrega do Senhor para que os nossos irmãos e irmãs conheçam a salvação trazida por Cristo. Quero ver a minha família salva, quero ver o mundo melhor, quero ver as pessoas vivendo em paz. Espero que a violência um dia seja superada. Vamos nos unir então e entregar a nossa vida junto com a de Cristo, para que os homens conheçam a salvação trazida pelo Senhor, a fim de que a conversão aconteça nos corações. Essa foi a proposta de Nossa Senhora de Fátima. O Padre aproveita para recuperar esse chamado hoje. Que nós possamos rezar pela conversão dos pecadores, e essa oração não é senão participação na oração de Cristo. Que oração poderia ser mais elevada do que essa? Como vai dizer o Papa São Gregório Magno, que rezar pelo perdão dos seus agressores. Que amor profundo é esse de poder chegar ao ponto de não apenas entregar a vida por amor, mas de zelar intensamente para que não se percam, para que não se perca nenhum daqueles que Deus o confiou, e alguns, por assim dizer, são aqueles que estão gerando dano contra a vida do Senhor. Ou seja, o Senhor crucificado entrega a sua vida por todos. Essa frase em si já bastaria. Mas esse todos, às vezes, se torna um pouco genérico. Então o Padre está tentando colocar uma face, uma identidade nesse todos, até por aqueles que estavam ali, se deleitando naquele momento com o sofrimento da Mãe de Nosso Senhor e se deleitando com os sofrimentos também do próprio Senhor crucificado. Até por eles o Senhor oferecia o seu santo sacrifício. Me perdoem até por eles, porque isso é apenas para reforçar a perplexidade, porque esse até, como se fosse um peso, não acontece no coração de Deus pela intensidade do seu amor, pois Ele não quer perder a nenhum dos que lhe foi confiado. E Ele se entrega por todos, sem distinção. Como é difícil até para a gente, nas palavras, não realizar distinções na hora de amar, mas amar a todos de igual maneira. E essa é uma necessidade tão intensa na nossa vida, né? Constantemente falamos que os pais e as mães amam seus filhos da mesma maneira, e nós, filhos, estamos sempre vigiando para ver se de fato a mãe ama mesmo a nós e ao nosso irmão do mesmo jeito. Às vezes a gente fica em crise achando que ela tem uma quedinha a mais ou que ela faz um capricho a mais por um do que por outro. E temos dificuldade, às vezes, de entender que, por ser o mais velho, a exigência pesa um pouco mais sobre a gente, porque começamos a dividir mais cedo o peso da casa. E, às vezes, quando chega a época do mais novo dividir o peso da casa, a casa já está equilibrada, não tem tanto peso para ele. E aí a gente fala, daí a mãe deu atenção para ele mais do que para mim, ela está valorizando mais ele do que a mim. Nas minhas costas ficou o peso, e agora o bonitão está aí sem fazer quase nada. Que graça tem isso? A mãe é mais caprichosa com ele do que comigo. Enfim, temos sempre essa tendência
a desejar um amor por igual, mas vê como é fadigoso para a gente querer entregar um amor por igual? Perceberam? Até nas palavras, na hora de comprometermos-nos na entrega de um amor por igual, a gente tem dificuldade. Pegando o próprio exemplo aqui da meditação, em que muitas vezes estou pegando preposições e para tentar, né, ajustar. Mas quando desejamos e sabemos desejar e avaliar muito bem e fiscalizar muito bem se o amor é por igual. Vamos agora entregar um amor por igual por todos, que o Senhor nos capacita, pois Ele disse que a sua graça nos será assegurada. Essa mesma exigência que aplicamos na hora de olhar a mãe e o pai, que a gente possa também ter conosco na hora de avaliarmos no íntimo do nosso coração o nosso compromisso de entregar por igual aquele amor que recebemos do Senhor, sem distinção. E podemos pedir a Ele o socorro, porque vamos perceber que em nós existem muitas tensões e não é tão fácil assim entregar um amor por igual. Pelo contrário, é muito difícil. Mas o Senhor nos prometeu não só a sua assistência, mas a possibilidade de assim o fazer, desde que tenhamos o nosso coração unido ao seu, guardando a sua palavra e de modo humilde e sincero dizendo: ajuda-me, Senhor. Sinto que não consigo ainda, mas preciso da tua graça para conseguir e quero conseguir para honrar o teu santo nome, para cumprir aquilo que o Senhor hoje me diz. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor que está no meu coração é um amor de entrega total a Deus. É um amor de ser que me leva a desejar ser todo de Deus, todo por Deus. Se é o amor que está assim no teu coração, se você ama a si mesmo querendo ser todo de Deus e se entregar todo por Deus, então ama o seu irmão da mesma forma, querendo ser todo por Ele e entregar a sua vida por Ele. Pronto. Entendemos? Eis aí a medida. Eis aí o desafio. Eis aí o momento em que os dois mandamentos se encontram. Vamos ouvir o que nos escreve São Gregório Magno, no grande livro Muralha, onde ele faz o comentário ao livro de Jó. É uma obra belíssima, muito complexa e longa, mas uma das obras de espiritualidade mais completas do Papa Gregório Magno. E comentando a imagem de Jó, à luz, ele faz sempre o paralelo entre Jó e Nosso Senhor. Ouçamos. O bem-aventurado Jó, como figura da Santa Igreja, ora fala em nome do corpo, ora em nome da cabeça, mas às vezes ocorre que quando fala dos membros, toma subitamente as palavras da cabeça. Está fazendo sempre a referência corpo à Igreja, cabeça a Cristo. Eis porque diz: sofri tudo isso, embora não haja violência em minhas mãos, e minha oração seja pura. Quando Jó faz a reflexão sobre si no capítulo 16, São Gregório Magno vê essas palavras de Jó como as palavras do próprio Senhor Jesus crucificado. Sofri tudo isso, embora não haja violência em minhas mãos, e minha oração seja pura. Continuando. Sem haver violência alguma em suas mãos, teve também que sofrer aquele que não cometeu pecado algum e em cuja boca não se encontrou falsidade. No entanto, pela nossa salvação, Jesus suportou o tormento da cruz. Foi ele o único que elevou a Deus uma oração pura, pois mesmo em meio aos sofrimentos da paixão, orou por seus perseguidores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E não se esqueçam, meus irmãos, tanto no batismo, quanto na transfiguração, no evento teofânico da manifestação de Deus, a voz do Senhor, Deus Onipotente, disse: Eis meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu apreço. E na transfiguração, escutai-o. E o Filho, em agonia no alto da cruz, o que ele disse? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você somos chamados a
escutá-lo. E é também aprendermos a fazer essa mesma oração. Santa Catarina de Sena dizia que se o nosso coração treme de amor diante de Jesus crucificado, quase desfalece quando entende que o Senhor nos chama para subir na cruz com Ele. Se admirando Cristo, o amamos tanto quando estamos aos pés de sua cruz, o Senhor nos chama a estar crucificado com Ele e isso faz o nosso coração quase desfalecer diante de tamanha exigência. E escutai-o, disse o Senhor Deus Onipotente na Transfiguração. Essa oração de Jesus também deve ser minha. Mas a coisa mais extraordinária, ou melhor dizendo, mas um evento ainda mais extraordinário é que o próprio Pai, Deus Onipotente, vendo o Filho em agonia extrema, suplicar pelo perdão de seus pecados. Não poderia o Pai dizer-nos de ouvir o Filho sem que Ele próprio não ouvisse seu Filho. Então, no momento em que Jesus faz esta oração, por suas preces e por suas chagas, nós fomos salvos. No momento da sua máxima agonia, Jesus elevou os olhos ao Pai e suplicou por mim e por ti. Eu e você, nós estamos ali, nas chagas do Senhor. Tem uma imagem de Santa Faustina que muito me comoveu quando li o diário, que era no momento em que ela olha através das chagas de Jesus e vê a si mesma da outra parte das chagas. E em vossas chagas, Senhor, escondei-nos, escreve Santo Inácio de Loyola, no Anima Christi, aquela oração, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Naquele momento, meus irmãos, em que o Senhor estava no alto da cruz, o Pai recolheu as suas preces. Cada vez que você estiver se sentindo ou estiver de fato crucificado em minhas dores e os sofrimentos dessa vida, especialmente quando esses sofrimentos forem impostos da parte daqueles que não amam a Deus e por conseguinte não amam também a ti, recorda-te que o teu Senhor reza contigo e você não está sobre a cruz sozinho. E o Senhor está ali contigo para te ajudar a tomar consigo as suas próprias palavras e a rezar desse modo. Se o Senhor subiu ao alto da cruz para nos reconciliar, e se hoje você está no alto da cruz, clama pelo nome do teu Senhor e oferece como ato de amor tuas dores. Pois o teu Senhor deseja não apenas extinguir as suas dores e te trazer a vida e a consolação, mas deseja também abraçar contigo cada uma dessas dores para renovar a sua oferta de amor, agora com o seu testemunho ao Pai. Quando você rezar dizendo, Senhor, perdoa, perdoa, perdoa por todo o mal que eles me fazem, Senhor. Cuida das minhas feridas, eu te peço. Mas não se esqueça de perdoá-los. Se a súplica do perdão não sai assim tão evidente, recorda-te das dores e diz, Senhor, cuida das minhas dores. Mas, por favor, perdoa-os, Senhor. Ao rezar assim, a gente está recordando o coração do Pai, das palavras de seu Filho. Houveram, por acaso, sobre a face da terra, palavras mais comoventes ao coração de Deus do que essas, meus irmãos? Me diga. Houveram sobre a face da terra palavras mais comoventes do que essa? Se essas palavras arrancaram o máximo da misericórdia do coração do Pai por nós, ao dizer essas palavras,
não estamos dizendo palavras nossas, mas as palavras do próprio Senhor. Se dizemos que quando rezamos a oração do Pai Nosso, nós estamos rezando com os lábios de Cristo, com a voz do Senhor, com suas palavras, quando suplicamos aos céus, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem, também estamos rezando com as palavras do Senhor. A primeira, o Pai Nosso, essa oração, o Senhor ensinou aos seus discípulos. A outra, o Senhor ofereceu por seus discípulos. E o ensinamento foi a cruz. Vamos continuar a leitura de São Gregório Magno para entendermos um pouco mais. Quem poderá dizer ou pensar uma oração que seja mais pura do que esta, em que se pede misericórdia por aqueles mesmos que infligem a dor? Por isso o sangue de nosso Redentor, derramado pela crueldade dos perseguidores, se transformou depois em bebida de salvação para os que nele acreditariam e o proclamariam Filho de Deus. Acerca desse sangue, continua com razão o texto bíblico a nos dizer: ó terra, não cubras o meu sangue, nem sufoques o meu clamor. E ao homem pecador foi dito ainda: és pó e ao pó hás de voltar. A terra, de fato, não ocultou o sangue de nosso Redentor, pois qualquer pecador, ao beber o preço de sua redenção, o proclama e louva e, como pode, o manifesta aos outros. Olha que beleza! A terra não cobriu também o seu sangue, porque a Santa Igreja já anunciou em todas as partes do mundo o mistério de sua redenção. Notemos, caríssimos irmãos, no que se diz a seguir: nem sufoques meu clamor. O próprio sangue da redenção, por nós bebido no altar do sacrifício, é o clamor de nosso Redentor pelo perdão de nossos pecados. Por isso diz também o apóstolo Paulo: vós vos aproximastes da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. E do sangue de Abel fora dito ainda: a voz do sangue de teu irmão está clamando da terra por mim. O sangue de Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, é mais eloquente que o de Abel, porque o sangue de Abel pediu a morte do irmão fratricida, ao passo que o sangue do Senhor obteve a vida para seus perseguidores. Assim, para que não nos seja inútil o sacramento da paixão do Senhor, devemos imitar aquilo que recebemos e anunciar aos outros o que veneramos. O clamor de Cristo fica sufocado em nós, se a língua não proclama aquilo em que o coração acredita. Para que esse clamor não seja sufocado em nós, é preciso que, na medida de suas possibilidades, eu e você, cada um manifeste aos outros o mistério de sua vida nova que acontece em Cristo, vivendo Cristo. Belíssimas as palavras do Santo Padre Gregório Magno, que nos ensina a caminharmos nessa sexta-feira à luz do mandamento do amor ao próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Gregório Magno, de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.